Esse erro que eu vou falar agora para vocês é um erro muito comum entre os candidatos e faz com que eles errem bastante questões de contratação direta, inexigibilidade e dispensa. São temas sempre recorrentes e os candidatos, eles confundem aqui a estrutura da inexigibilidade e também da dispensa de licitação. Diante desse cenário, aqui eu vou trazer para vocês agora o principal erro cometido pelos candidatos. A gente vai corrigir esse erro para que você não venha a perder mais esse tipo de questão. Porque as bancas sabem que os institutos eles se aproximam à inexigibilidade, à licitação dispensável e à licitação dispensada. Então, agora a gente vai compreender a diferença essencial entre cada uma delas para que vocês, assim, não cometam mais esse tipo de erro. Vamos lá? Sou o professor Tiago Nóbrega, sou professor de Direito Administrativo, sou procurador federal, sou fundador da Escola de Direito Administrativo. Então, sejam muito bem-vindos aqui à Escola de Direito Administrativo e a um vídeo aqui direcionado à contratação direta, à inexigibilidade e à licitação dispensável. Então, a situação que nós temos é o seguinte: imagina que você está se preparando e aí você está aqui em um momento de prova e caiu na sua estrutura de prova aqui a cobrança de licitação, que já não é algo muito bom, normalmente vocês têm uma enorme dificuldade, e vai direto para a contratação direta, inexigibilidade e dispensa de licitação. E aí os candidatos, alunos, eles têm uma enorme dificuldade. Primeiro que eles não gostam de licitação. E segundo, quando se trata da contratação direta, como a licitação dispensável e a inexigibilidade, elas se aproximam muito, os candidatos, eles confundem, e confundem bastante. E aí deixa eu trazer para vocês aqui alguns motivos que faz com que você precise ter uma visão diferente, precise aqui enxergar como um todo. Porque aqui a contratação direta, a inexigibilidade e a licitação dispensável são temas recorrentes. Por que uma exceção à lógica? É uma exceção à regra geral. A regra geral é fazer licitação, já está lá no artigo 37, no inciso 21. É salvados os casos previstos na legislação, as compras devem ser feitas por licitação. Está lá na Constituição Federal. Então ela ressalva, e a legislação é que vai criar essas estruturas em que a administração pública pode, por diversas razões, fazer uma contratação sem fazer uma licitação prévia. Por isso que o tema contratação direta é um tema tão recorrente, é um tema que cai muito em prova de concurso e toda a temática da estrutura da Lei 14.133 é um daqueles que mais cai em prova de concurso. Então, vocês têm que tomar cuidado. Dentro dessa estrutura que nós temos, quais são os principais casos hoje cobrados aqui pelas bancas, principalmente CESP, FGV e FCC? Nós temos os tipos de inexigibilidade de licitação, e na estrutura da lei anterior, da lei 8666, eram 3, e agora foram acrescentados mais 2. A estrutura que está lá no artigo 74, bem como aqui a natureza do artigo 74, se lá tem meros exemplos ou é um rol taxativo, e na situação da licitação dispensável, as hipóteses do artigo 75 que se encontram lá. Então, os casos mais comuns que nós temos é a diferenciação de inexigibilidade para a licitação dispensável. Nós temos a cobrança dos tipos de inexigibilidade e a contratação por preço, que é o 75, o artigo 75, inciso 1 e 2. São os 3 casos mais recorrentes. E as armadilhas que mais caem em prova de concurso. As armadilhas que os professores que elaboram as questões mais fazem para que vocês venham a perder questões no momento da prova são as seguintes. Vamos construir agora aqui com vocês. Deixa eu abrir a tela e colocar rapidinho. Acompanhe aqui comigo. Veja, nós temos aqui a estrutura da contratação direta. Se minha letra não tiver essas Coca-Cola toda, coloca aqui nos comentários, ver o que você acha. Se acha que é preciso que eu faça caligrafia. Aí, na contratação direta, nós temos a estrutura da inexigibilidade
nós temos a licitação dispensável e a licitação dispensada. Então, essas aqui são as estruturas da contratação direta. Aqui, ó, na inexigibilidade, nós estamos diante de uma inviabilidade de competição. Aqui, a licitação não é possível. Não é possível fazer a licitação. Aqui na licitação dispensável, aqui nós temos competição. Se tem competição, então existe possibilidade de licitação. Sendo que por razões de interesse público, a lei, e somente ela, aqui poderá autorizar a contratação direta. Então, se é somente a lei que poderá aqui autorizar, já significa dizer que as hipóteses de licitação dispensável, que é que está no artigo 75, elas compõem um rol taxativo, ou seja, são apenas aquelas situações que lá se encontram e nenhuma outra mais. Já na inexigibilidade, como é uma inviabilidade de competição, que a inviabilidade de competição é uma situação econômica, do mundo econômico, é do mercado, não tem como o legislador prever todas as situações. Então, aqui a inexigibilidade, que está previsto no artigo 74, é de rol exemplificativo, são meros exemplos. Então, aqui nós temos essa estrutura de inexigibilidade, licitação dispensável e a licitação dispensada são situações em que a lei ela não autoriza a fazer licitação. São situações também de interesse público. Então, aqui não tem possibilidade de licitação. Aqui o rol também é taxativo. Mas diferente da licitação dispensável, que na licitação dispensável eu posso fazer licitação, na dispensada não é autorizado. Tranquilo aqui? Então, essa aqui é a estrutura básica. É a estrutura básica para que você consiga resolver os problemas iniciais e principais que são recorrentes em prova de concurso. Deixa eu apagar aqui o quadro. Aí aqui, ó, na contratação direta, a gente já viu. Aí vou pra cá. É só, se você não conseguiu anotar, é só você voltar. Aí, na inexigibilidade, de licitação, o que é que nós temos aqui? Nós temos 4 tipos. 5. Nós temos aqui fornecedor exclusivo, fornecedor exclusivo, nós temos atividades artísticas, nós temos serviço técnico especializado. Aí nós temos as novidades que tá caindo muito em prova de concurso. Cuidado, nós temos o credenciamento e nós temos o imóvel único, que pode atender os desejos da administração. Então são as 5 hipóteses hoje de inexigibilidade, são meros exemplos, porque o núcleo central é inviabilidade de competição. Essa estrutura é essa estrutura aqui que nós temos de cautela e de precaução. São armadilhas que sempre caem em prova de concurso. Sempre, sempre, sempre. E vocês não podem mais errar. Pois bem, vamos resolver 2 questões rápidas aqui do CESP. E aí eu queria que vocês, enquanto eu tô aqui modificando a estrutura, dissesse aqui embaixo nos comentários qual concurso que você está se preparando. Você está se preparando para fazer o quê?
Aí vamos para cá. Coloca aí no comentário para ver se eu consigo te ajudar. E aí eu trazer aqui questões de outras bancas também. Aí vamos para cá. 2024, CESP auditou. A prefeitura de determinado município pretende realizar a locação de imóvel para ser utilizado como depósito de bens apreendidos, como veículos e mercadorias confiscados durante a operação de fiscalização. Acerca dessa situação hipotética e das disposições da Lei de Licitação em Contratos, a Lei 14.133, julga o item que se segue. No caso de locação, a certificação da inexistência de imóveis públicos vagos e disponíveis é requisito para a contratação por inexigibilidade de licitação. É uma verdade. Essa contratação de imóvel único, que está no artigo 74, que está esse daqui, ó, é inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de aquisição ou locação de imóvel cujas características de instalação e de localização se tornem necessária a sua escolha. Antes de realizar aqui essa aquisição, eu tenho que demonstrar que não existe imóvel público vago. Porque se tem um imóvel público vago, a preferência é pelo usufruto do imóvel público e não comprar um outro imóvel. Tranquilo? Então, a questão aqui, ó, no caso locação, a certificação da inexistência de imóveis públicos vagos e disponíveis é requisito para a contratação por inexigibilidade. Correto? A questão está correta. Aí vamos para cá, ó. Próxima questão. Com base na Lei 14.133, julgo o item a seguir. É inexigível a licitação quando inviável a competição. Beleza, é a estrutura do artigo 74. Em especial nos casos de objetos que devam ou possam ser contratados por meio de credenciamento, que é a novidade. Simplesmente assim. Então, está correta também. Onde é que está isso? Artigo 74, inciso 4º. É inviável, é inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de objetos que devam ou possam ser contratados por meio de credenciamento. Credenciamento ele tem alguns tipos, que são contratações paralelas e não excludentes, critério a escolha de terceiro e mercados fluidos. Se você acha necessário e acha que eu preciso fazer um vídeo e comentar sobre os tipos de credenciamento, é só colocar no comentário também. Professor, eu faço o vídeo que eu preparo e já deixo aqui para vocês. Tranquilo assim? Então, eu vou deixar aqui para vocês essa estrutura de dispensa, contratação direta, dispensa, inexigibilidade de licitação, para que vocês assim façam uma revisão rápida, quando você assim precisar. Vou deixar aqui também no link da descrição desse vídeo o acesso aqui a uma aula gratuita de licitação, que é do meu curso completo, para que vocês consigam enxergar e ver a estrutura e a qualidade do material. Você tem acesso a uma aula e tem já 2 simulados lá, com ranking e tudo. Dá para você fazer e não tem qualquer tipo de problema. Você tem a primeira aula, depois tem uma segunda aula e depois tem os simulados. Tranquilo? Depois coloca aqui. Curta o vídeo, siga o canal e deixe seu comentário aqui se você gostou do vídeo e se você quer que eu comente mais alguns outros temas de licitação. Cheiro no coração de vocês.